Bom, após o intervalo, nós vamos ouvir o segundo depoimento de hoje, de Diva Soares Santana, que é membro da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos do Ministério da Justiça do Brasil, é vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais, que já foi da grupo que ela já presidiu durante vários anos, é uma militante que atua nessa área desde a década de 70 no Comitê Baiano, no Comitê Brasileiro da Anistia, no Comitê de Anistia e Direitos Humanos e no grupo Tortura Nunca Mais. A doutora Diva Santana vai nos falar como familiar de familiares desaparecidos políticos e como uma lutadora que talvez que mais conheça a circunstância de mortes e desaparecimentos na Bahia, e uma militante permanente da luta pelo esclarecimento dos crimes da ditadura militar. No caso do doutor Aurélio Miguel, a comissão decidiu não colocar tempo, não definir limite de prazo. No caso de Diva também, nós não vamos colocar tempo. Eu anuncio às pessoas presentes que Diva já encaminhou por escrito um depoimento de 11 páginas que ela assinará aqui e que nós vamos considerar como parte integrante desse depoimento oral que ela vai fazer agora. As perguntas que Jackson fez, Diva já ouviu fazer para Aurélio. Se permite que divulgue o depoimento, se permite a gravação e uso da imagem, se tem alguma ressalva ao depoimento público ou prefere fazer em privado. Diva pode responder e falar, começar o seu depoimento. Primeiro eu quero fazer uma saudação a todos e todas e dizer da minha satisfação em estar aqui nessa comissão da verdade do Estado da Bahia. Satisfação porque ao longo da nossa vida a gente vem lutando por justiça, a gente vem lutando pela verdade. A gente, quando eu digo a gente, nós familiares de mortos desaparecidos políticos e militantes também, a gente luta para que sejam esclarecidos o que ocorreu no período da ditadura militar no Brasil. Então essa é uma oportunidade, não é, que a gente veio construindo ao longo desses anos para estar aqui, e eu espero que avancemos muito mais no sentido da busca dessa verdade e da justiça. Na verdade, eu estou aqui, Diva Soares Santana. O que eu queria mesmo é que os torturadores do Brasil fossem cumprir pena, pagar pelo que fizeram. É essa a minha vontade e o meu desejo. Mas continuo com os passos para ver se um dia a gente chega lá. Mesmo que todos estejam mortos, mas que todos sejam julgados como torturadores, né, que tanto fizeram mal. Né, porque hoje a gente vê um lado pagou, né, o lado aguerrido que o doutor Aurélio coloca aqui, que enfrentou, que resistiu, ele pagou caro. Ele pagou com a prisão, ele pagou com a tortura, ele pagou com a clandestinidade terrível, ele pagou com todo o sofrimento, e não foi só ele, foi toda a sua família, né? Porque é muito fácil hoje nós vivermos na democracia e sermos amigos de todos. Mas a gente não pode esquecer que na época da clandestinidade, na militância, todos os amigos e até os parentes se afastavam da gente, né? Então as famílias viviam isoladas. Tem uma história de um batata de Feira de Santana, que eu convivi com essa família depois, e esse homem era um sapateiro, né, que morre aqui no Hospital de Irmã Dulce, e eu reviro tudo nessa Bahia para que a comissão da qual eu sou conselheira se convencesse a Lei 9140, enquadrasse ele na Lei 9140/95.
de que ele foi morto por tortura sofridas na ditadura. Levei até o processo dele para um perito criminal para comprovar que a morte dele foi oriunda das torturas. Por que isso? Porque nenhum médico atestava que a morte seria porque foi torturado, né? Nenhum médico dizia as condições que aquela pessoa adentrou. Na época não era hospital, porque nenhum hospital aceitava internar o Batata. Era o albergue Irmã Dulce. Ele morreu lá. Batata. É Inocêncio Alves Pereira, de Feira de Santana, um sapateiro, e o apelido dele era Batata, o nome dele. Então eu sinto satisfação e estou aqui para contribuir também para que a gente avance nessa luta. A tortura é um crime hediondo, de lesa humanidade, e não pode ser desconhecido em nenhuma nação do mundo, né? Então a gente tem que lutar contra a tortura, combater a tortura e punir aos torturadores. Então, meu nome é Diva Soares Santana, eu preenchi aqui uma inscrição para depoimento e tenho a condição do depoente, vítima, familiar de vítima e testemunha. Eu não me ponho na sociedade, como o doutor Aurélio colocou, como vítima. Eu acho que eu faço parte daquele segmento social da década de 60, de 70, que enfrentou a ditadura. Mas sou vítima, né? Familiar de vítima. Eu sou familiar de uma desaparecida política. Sou irmã de Dinaelza Santana Coqueiro e cunhada de Vandique Reidne Pereira Coqueiro, desaparecidos na guerrilha do Araguaia. E sou testemunha, como o professor Joviniano diz, eu venho nessa luta desde o Comitê da Anistia e sou testemunha de muito sofrimento e nós somos procurados por diversas pessoas, hoje é o Grupo Tortura Nunca Mais, e somos procurados por ex-presos que foram torturados, filhos que ficaram com sequelas, famílias inteiras, né, sequeladas por perseguição e repressão da ditadura militar. Então, eu apresentei uma declaração, eu apresento uma declaração, me identifico, aí tem um histórico sobre a minha irmã Dinaelza Santana Coqueiro, eu faço um histórico da vida dela, que depois aí é que eu entro na luta, vou começar a contar, né? Prefeito de gravação, você autoriza o uso do seu depoimento, se você aceita ser gravada, ser filmada, se você quer depor publicamente ou relevadamente. Aceito todas as condições que a Comissão Estadual da Verdade, todas as que fizer necessário, aceito para que seja publicada, para que seja gravado, publicado, mostrado e denunciado. Eu acho que esse é meu papel aqui. Então, eu começo, então vou falar aqui como essas três coisas. Por que eu sou vítima? Sou vítima porque uma familiar que sofreu, não militei, não tive a militância que o doutor Aurélio teve, não é? Do enfrentamento mais direto, mas como faço parte de uma família de 6 filhos, éramos 6, 5 mulheres e um homem, eu sendo a mais velha, me casei muito cedo e não fui para a militância, mas fiquei no apoio. Naquela época se dizia o apoio, sabia tudo o que estava acontecendo, acompanhava, e quando as minhas irmãs, Dinaelza e Dilma, tiveram que entrar na clandestinidade, Dinaelza primeiro veio para Salvador para trabalhar, estudar, fazer vestibular. Dilma terminou o pedagógico, foi ser professora, esconder, na verdade. Ela foi se esconder numa cidade onde ninguém ouvia falar o nome dessa cidade, porque não tinha mais condição de viver na cidade onde morava, que era a cidade de Jequié. E eu sabia, acompanhava todos os passos, escondia livro, enterrava livro em quintal, não podia ficar na casa da minha mãe, ia para minha casa, eu enterrava. E acompanhei todo o processo das minhas irmãs na militância. Então, Dinaelza vem para Salvador, outra irmã de Norá, e Dilma vai para essa cidadezinha. Aqui nós sabíamos de toda a perseguição
que Dinaelza sofria, né? Ela ia sempre a Jequié e lá contava pra gente, falava como estava, e a nossa casa era sempre vigiada. Um carro parado na porta da casa diuturnamente. De vez em quando aparecia pessoas. A minha mãe era uma mulher muito especial, muito sábia, apesar de não ter muita leitura, mas chegavam batia na porta. Quando ela abria a porta, eles pediam para fazer se tinha serviço no quintal da casa. O quintal era o jardim, se tinha serviço de limpeza. Minha mãe olhava para a mão deles e dizia assim: mas você com essas mãos tão finas, quer pegar numa enxada, né? Então a gente tinha a casa da gente vigiada, nunca tivemos a casa invadida. A do meu cunhado, sim, casa invadida, colchão rasgado, né? Ele era irmão do Wagner Coqueiro, que era do PCBR, e a repressão à família dos pais de Van Dyck foi ferrenha. Um irmão mais novo adquiriu uma esquizofrenia e em 95 desaparece também. E mais adiante eu vou falar desses desaparecimentos, porque eu tenho algumas questões aqui para a Comissão da Verdade do Estado da Bahia aprofundar, não é? Ver como é que faz para poder chegar perto. Então, nesse período, passa por todo esse constrangimento, família separa, afasta da gente, e a gente fica só, né? O nome de Dinaelza, quando ela sai de Salvador, me lembro muito bem, quando saiu aqueles cartazes procurados nas rodoviárias, Polícia Federal. A outra irmã que estudava aqui, de Norá, comprou um casaco daqueles de naipe, parecendo pele, descosturou, encheu as cartas de Dinaelza dentro daquele casaco, costurou de novo e viajou com essas cartas lá dentro. Ela se despedindo da família, dizendo que não tinha mais condições de viver na cidade de Salvador. Foi logo após a inauguração da Fonte Nova, que foram presas muitas pessoas, e aí tinha gente que tinha sido preso que certamente iriam denunciá-los, né? Na tortura, iriam falar deles porque atuavam juntos. Pessoas de outras organizações, eles eram do PCdoB, e o PCdoB era muito precavido nas seguranças de seus militantes, né? Mas havia pessoas que, como o Van Dyck, meu cunhado, era da UEB, então era uma diretoria colegiada que tinha vários segmentos de militância partidária. Então eles tiveram que sair. Ele saiu primeiro, ela saiu com uma peruca loura, né, de óculos escuro. Conheço a pessoa que saiu com ela, né? Saíram da montanha, acho que estavam escondidos numa casa na montanha, saíram de lá. E nós recebemos essas cartas, ela dizendo que não podia continuar mais em Salvador porque estava inviável. Claro que ela não escrevia detalhado, porque era uma irmã que estava levando essas cartas, e ela se precaveu também com o intuito de, se presa, se pegasse, também não comprometesse tantas pessoas. E aí foi um ano sem notícias. Em 71, início de 71, nós recebemos uma carta deles, né, jogada embaixo da porta. Minha mãe chegou, pegou a carta, era notícia deles dizendo que eles estavam muito bem. Logo de cara pedia para rasgar tudo, para não deixar nada que evidenciasse essas cartas. Diziam que estavam morando no lugar, que ela estava bem, que ela tinha engordado, que minha mãe se preocupava porque ela era magra. E eu sou de uma geração de filhos sadios, são filhos gordos, né? Então, ela era muito magra e minha mãe ficava atrás dela com merenda, preocupada, Dinaelza não comeu, não sei o quê. Então ela manda dizer minha mãe que para não se preocupar, porque ela está gorda, que ela vive, aí minha mãe percebe que ela vive no campo, porque ela diz assim, a origem da família da minha mãe é do campo, lá da região de Vitória da Conquista. Ela diz assim: vivo com pessoas simples, parece a sua família. Aí minha mãe disse, ela está morando na roça, no mato, não sabia onde era, né? Isso em 71, 75, nada, nem notícia, nada.
quando a gente falava nela, minha mãe proibia a gente falar o nome dela de casa, dizia pra gente assim, não fale o nome, parede tem olhos e mato tem ouvido. Minha mãe não deixava a gente falar o nome dela em casa. Então a gente ficou assim, sem pronunciar o nome, porque eram as duas famílias vigiadas na cidade de Jequié. Era a família de Van Dyck, com um militante do PCBR, e Van Dyck do PCdoB, todos dois na clandestinidade. Wagner não foi morto porque, não sei, acho que Deus é jequiéense, né? Porque o capitão evangelista, eu li depois o relatório na Polícia Federal, o capitão evangelista sai atirando nele, ele correndo em zigue-zague, pula um muro, amanhece o dia e de lá desaparece, quando aparece é na Suécia, onde mora até hoje. E Van Dyck foi para o Araguaia. Pronto, em 79, eu já participando do Comitê da Anistia, meu irmão Getúlio colocou uma livraria ali na Carlos Gomes, a Literarte, né? E ele fez um acordo com as livrarias de toda novidade, processo da abertura, política e tal, tudo que saísse da Nova Fronteira, na Voz e tal, de livros novos, que não era proibido, não tinha literatura nas livrarias, não tinha, né? Que mandasse sem precisar pedir. Se ele não quisesse, ele devolveria. E essa livraria foi uma livraria feita com caixas de maçãs pelos estudantes de economia, aí entra Lídice, Caluxo, aquela turma toda, né? Aranha lembra? Fazia as feiras em Alagoinhas com o livro da Literarte, né? Então, essa livraria, ela trabalhava Getúlio, e é o meu único irmão, homem. Então, a gente, na época das bombas, a gente recebia bilhetes com ameaças de bombas, né? Certa vez, nós chamamos a imprensa e denunciamos que nós estávamos recebendo os bilhetes que iam estourar a livraria com bombas. E nós chamamos a imprensa. Aí, o secretário de Segurança Pública ali na Piedade, se não me engano, Joalbo Figueiredo, nos intimou, eu e Getúlio. E eu sei que a Escola de Economia fez um cordão ali embaixo, enquanto eu e Getúlio estávamos lá dentro prestando depoimentos. A única pergunta que ele nos fez foi a seguinte: por que vocês não nos procuraram e foi procurar a imprensa? Getúlio respondeu: desde que prove o contrário, a polícia não está fazendo nada com essas bombas que estão sendo estouradas aí. Então ele ficou assim, olhando para mim, para ele, não disse mais nada e liberou a gente, né? Então, dessa livraria, eu no Comitê da Anistia, muito tímida, não conversava com ninguém, com medo, eu não conhecia as pessoas. Eu conhecia aquela turma de estudante, Fred Furacão, um bocado de advogado, que eu estou tentando lembrar um aqui, que foi muito meu amigo. Hã? Não estou mais não. E aí, minha relação com aquele público da livraria, chegava na reunião do Comitê da Anistia, aquele pessoal, ex-preso político, aquela coisa, eu muito tímida, né, com medo de falar, que eu era irmã de uma pessoa que não estava, que não tinha voltado, que não estava voltando, que ninguém dava notícia. De vez em quando na faculdade aparecia uma pessoa e dizia: olha, eu vou dar uma notícia aí, você espera e tal. E o desespero da minha mãe e meu pai é porque não queriam que falasse, não, se eles estão calados, é porque a gente não pode procurar. Então minha mãe era uma mulher sábia, era uma mulher assim, ela dizia: se eles estão em silêncio, é porque a gente não pode procurar. E nisso, minha luta pela anistia, também, quando tem o primeiro ano, né, Joviniano, no Vila Velha, o primeiro ano do Comitê Brasileiro de Anistia da Bahia, no Teatro Vila Velha. Foi a comparação da anistia de 45 de abril. Eu sei que foi em abril, é isso, me lembro bem. Resolvemos comemorar a anistia resolvemos comemorar o dia da anistia de 45, que foi ampla e geral. Uhum. Então lotou aqueles auditórios, ali estavam a Dilma Alves, mulher de Mário Alves, um desaparecido político baiano, estavam o Washington Souza, um ex-preso político também que estava na clandestinidade,
Tinha várias pessoas naquela mesa. E ali, a minha mãe leu uma carta, onde ela pedia esclarecimentos sobre a filha dela. Nós não tínhamos nenhuma notícia de Araguaia, não tinha nada. Ela pede, foi uma carta assim que todo mundo ficou muito mobilizado. Sim, me lembro bem do padre Renzo, que acompanhou a gente até em casa, eu morava ali no Politeama. Aí, em agosto, vem a lei da anistia, mas em Salvador se realiza o 2º Congresso Brasileiro pela Anistia, em 79, novembro de 79, não é, Joviniano? Joviniano presidia o Comitê da Anistia. E esse congresso, quando o doutor Aurélio coloca a luta e a coragem, quando eu entendi o algoz que ele falou, o algoz da ditadura, né, doutor Aurélio? Eu não, desculpe. Porque aquele congresso já tinha acontecido a anistia em 29 de agosto e 28 de agosto. Não era a anistia que nós queríamos, mas aquele congresso tinha gente. Eu me lembro que eu fui trabalhar na casa de Joviniano. Emiliano José era do Jornal do Brasil, e eu ficava, Emiliano no Mundo, Joviniano no Mundo, e eu ficava lá na casa dele, ali do chame-chame, atendendo telefone, passando as informações, e esse congresso ele realizou em vários pontos da cidade de Salvador, por causa da repressão aqui na Bahia, né? Por causa da repressão na Bahia. Até naquele porão lá da Escola de Engenharia, a gente fez reunião, no Clube de Engenharia, a gente fez reunião com a mulher de Santo Dias, né? Então, nesse congresso estavam presentes vários familiares desaparecidos políticos. Foi aí que nós nos encontramos. E o maior contingente de familiares que tinha ali era dos desaparecidos, era daquelas pessoas que já se identificavam que estavam no Araguaia. Não tem, a ex-presa política Luzia Ribeiro, que nos ajudou muito, de Jequié também, que é muito amiga da minha irmã e do meu cunhado, que nos ajudou muito a situar, né, onde ela estava. Ao tempo em que a Livraria Literarte recebe uma revista História Imediata, tudo que chegava eu lia procurando Dinaelza. Levei a revista para casa, li a revista de noite, me sentei e li a revista toda. E devolvi na Literarte, li toda, não tinha nada de Dinaelza lá. Passam uns 8 dias, eu chego da Literarte, Getúlio estava conversando com a moça e disse assim: ô Diva, você já leu a História Imediata? Eu falei, já. Ele disse: essa moça aqui é da editora Vertente, e ela está dizendo que Dinaelza Marvandique está aí na história da revista. Eu falei, não, já li a revista toda, não tem nome dele, não. Aí ela disse, olha, Genuíno, foi que deu o depoimento, ele está preso. Não, ele já foi solto, e ele afirma que... Aí eu peguei a revista, quando eu peguei que eu li, em janeiro chega a Maria Dina da Bahia e o João, ela estudando Geografia da Católica, e menina aí, o chão abriu para mim. Ali foi a verdade. Geografia na Católica. Ele, economia na Federal, né? E ela, geografia na Católica. O chão abriu, eu fiquei desesperada. Disse, tem que ir para Jequié. Foi eu e Getúlio para Jequié. Aí a gente, para contar isso para minha mãe, né? Contar para minha mãe, foi preciso chamar médico, porque ela passou mal, foi um horror, meu pai se sentiu mal também, foi um negócio. Porque ali estava claro, né, que diante do que a gente leu naquela revista, ali deixava claro que não tinha sobrado ninguém. Os vivos, a gente já sabia quem foram os presos que ficaram vivos, e a partir dessa data eu só tenho feito isso na minha vida. Resgatar a história de luta da minha irmã, a memória dela, né? Preservar a memória, resgatar a luta dela, a coragem que ela teve. E quero a verdade. Eu não sei
como a minha irmã morreu. Eu não sei como a minha irmã morreu. Nesse congresso da anistia foi aprovada uma caravana de familiares à região do Araguaia. E eu participei aqui da Bahia. Aqui na Bahia, como eu era do Comitê da Anistia, a gente fez todo o movimento. Eu tenho um livro de ouro assinado por vários deputados, Domingo Leonelli, na época, né, quem era parlamentar, que era deputado estadual. Filemon, Valdir Pires, que já tinha retornado, que assina o livro de ouro, dando dinheiro para a gente realizar essa caravana. Cada estado ficou responsável de fazer a arrecadação para essa caravana. A caravana saiu em outubro de 80. O padre Renzo, uma figura inesquecível, sem ele a caravana não teria acontecido, porque ele foi até o Papa. Eu tenho um bilhete do Papa para Renzo. Já passei para você, não já? Para Renzo, né? Porque se não fosse o apoio que a Igreja Católica nos deu naquele momento, a caravana ao Araguaia em 80 não teria acontecido. Claro que outras organizações, a ABI, a OAB, que encaminhou um representante para nos acompanhar, mas foi o sustentáculo dos familiares, né? Foi dos presos e foi dos familiares também na realização dessa caravana. Qual era o objetivo da caravana? Como aí nós já sabíamos que aquelas pessoas tinham sido caçadas na região, como assaltante de bancos, como cubanos, russos, filhos que os pais colocavam para fora, o objetivo maior dos pais e das mães era esclarecer aquela população que eles não eram isso. Primeira coisa. A segunda coisa é a questão política mesmo. Nós queremos saber o que foi feito dos nossos parentes. Essa caravana foi realizada. Eu fui ameaçada de morte várias vezes. Eu morava aqui no Poriteama, vizinha mãe de uma exilada política que retornou, que era a Loreta Valadares e o Carlos. Eu não tinha telefone, mas a Sueli, a mãe da Loreta, tinha telefone. E ela recebia as ligações me ameaçando de morte, né? Eu saía, com a roupa que eu saía, eles ligavam dizendo como eu tinha saído. Teve uma vez que fui para o Comitê da Anistia, estava funcionando ali na Rua Chile, lembra, Joviniano? Eu não fui para a reunião. Eu desci da minha casa, eu morava num prédio pequeno, de 3 andares, e cada um tinha a chave que saía. Eu desci, quando eu desci tinha um homem assim em frente ao Instituto Feminino, e eu andei e ele andou comigo também. Eu vi bem que ele estava vestido com roupa assim, tipo safari, calça, camisa igual e tal. Não prestei atenção na fisionomia. Era de noite, às 19 horas, ia para a reunião no Comitê da Anistia. Ele me seguiu. Eu cheguei ali no Lanche Bahia, tinha um Lanche Bahia ali na esquina, tinha um ponto de ônibus. Eu parei, ele parou também. Eu entrei no ônibus, ele entrou. Esse dia eu poderia estar desaparecida, porque ninguém me viu na reunião, eu não fui. Entrei no ônibus, ele entrou. Eu achava ali que ele estava me paquerando. Achava, né? Comum. Só que ele não sentou junto de mim no ônibus. Eu pensei, se estivesse me paquerando, tinha sentado aqui do lado. Eu sentei numa cadeira vazia. Aí ele não sentou atrás. Eu falei, não está me paquerando não, ele está me seguindo. Eu entrei no Cine Glauber Rocha. Que não era Cine Glauber Rocha, não. Cine Guarani. Guarani, que virou Glauber Rocha. Me pergunte o que estava passando naquela tela, que eu não sei. Eu só lembrava da figura do homem, sabe por quê? No cinema não tinha 10 pessoas. Quando eu olhava para trás, estava ele lá em pé na porta, eu dizia, vai me prender, ninguém vai saber. Não existia celular, eu não tinha como falar com as pessoas, eles estavam lá na reunião do comitê de anistia. Saí desse cinema quando o filme acabou, não sei nada do filme. Saí do cinema, falei, vou pedir uma carona, atravessar a rua e pedir a carona. Mas por sorte minha, naquele hotel ali, tinha um ponto de táxi, né? Um táxi foi descendo, eu dei a mão. Eu entrei nesse táxi louca, e ele ficou em pé, ele não me seguiu, né? Eu falei pro cara do táxi, não tinha ali no São Raimundo, era tudo mato. Aí eu falei pro rapaz, falei, moço, desce aqui, dá uma volta aí por baixo, sobe, desce a ladeira da fonte, deu uma volta, acho que eu disse assim, essa mulher tá procurando um marido. Ele deve ter pensado, né? Mas quando eu cheguei em casa, eu pedi a ele, eu disse, o senhor, quando eu acender aquela luz ali no 3º andar, o senhor vai embora. Eu falei, eu vou entrar, esse homem vai estar aí para me pegar. Felizmente não teve nada. No dia seguinte,
a minha filha disse: ô minha mãe, quando você saiu, veio um rapaz aqui parecendo um gari perguntar se você morava aqui. E ali, no passeio público, embaixo, tinha um posto da Limpurbe. Então, o que é que se deduziu? Que essa pessoa que me seguiu mandou alguém confirmar meu endereço, né? Me lembro que Joviniano me chamou a atenção: de hoje em diante você não sai mais sozinha. Eu ia para o PMDB, eu ia para a Assembleia Legislativa, mas eu não saía só, e mandei buscar meu pai para ficar em casa comigo. Nas vésperas da viagem ao Araguaia, eles montaram campana na minha porta, um Fusca cheio de gente, com aparelhagem, assim, uma coisa aberta mesmo, sem esconder. Então, no dia da minha viagem para o Araguaia, fui eu e a irmã do Iraçu, de Assis Batista, a Rosa. O Iraçu também é desaparecido na guerrilha do Araguaia. E Joviniano, um bocado de gente foi me levar no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, eu dei de cara logo com colegas meus de cursinho pré-vestibular, com rádio. O aeroporto estava tomado. E eu fui seguida, eu tinha certeza que eu estava sendo seguida, porque eu saí de um avião do aeroporto aqui, fui até, não me lembro bem, Rio Grande do Norte. De lá trocou para aqueles aviãozinhos pequenos, que só foi nele para Belém, eu e a Rosa. E esse homem, eu falei: esse cara tá seguindo a gente. Falei nada pra Rosa, fiquei na minha. Mas como eu estava recebendo ameaça de morte aqui, as famílias que já tinham chegado em Belém, junto com a CNBB, prepararam uma manifestação para me receber no aeroporto. Cheguei no aeroporto, estava lá 4 horas da manhã, estava todo mundo no aeroporto me esperando, com faixa, familiares e tal. Nós ficamos na CNBB, a hospedagem nossa em Belém foi na CNBB. De Belém, teve um episódio assim, no dia seguinte, nós fretamos um ônibus para ir para a cidade de Marabá. Foram 22 famílias. Eu, Diva Santana, na época acho que eu tinha 45, 46 anos. Eu, a Vitória Grabois, a irmã da Luzia, Noélia Ribeiro, uma baixinha do Ceará, eu não sei o nome, baixinha. Quem era mais? Éramos consideradas as meninas da caravana, imagina. Rosa, éramos as meninas da caravana, porque só tinha pessoas idosas, mães de cabeças brancas, os pais também. E enfrentaram uma viagem, porque não é hoje que está lá com asfalto, tudo quanto é canto, não. Era carro de tração para entrar naquela região onde eles moraram. Mesmo assim, não pudemos percorrer toda a região como fazemos hoje. Quando chega em Tocantins, a Serra de Andorinhas fica em Tocantins. Não, fica no estado do Pará. Serra das Andorinhas. Tocantins, Xambioá, que divide com Pará. Então, essa caravana, nós tivemos todo tipo de perseguição. Foi fretado um ônibus-leito para levar as famílias de Belém para Marabá, que são cerca de 8 horas de viagem. Esse ônibus foi fretado fechado. No meio do caminho, o motorista parou e entrou um cara, um cordão de ouro desse tamanho, e foi guiando o ônibus. Chegamos lá, nós ficamos. Dom Alano, que era o bispo da região, cedeu o centro de treinamento de líderes para a gente. Esse centro de treinamento de líderes tinha a parte aberta, tem, está até hoje lá, assim, com paredes baixas. Os helicópteros passavam aqui, porque aí Dom Alano preparou aquelas pessoas para ir dar depoimento, pessoas que ele já conhecia, que contavam a história para ele, que acompanhava, para prestar depoimento aos familiares. Esse homem que entrou no ônibus, ele procurou o Roberto Valadão, que era prefeito da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, depois foi deputado federal. Ele tem irmão desaparecido lá também, o Ari Valadão, que é do Espírito Santo. Procurou o Roberto Valadão e disse que estaria ali à nossa disposição para fazer o que nós quiséssemos, se a cabeça de quem a gente quisesse, que ele entregava para a gente. Por quê? Porque o Curió, quando soube que os familiares iriam para a região, o Curió mandou carta, né, para as pessoas dizendo que
a repressão iria continuar. E uma dessas cartas chegou, um desses bilhetes chegou na mão de Dom Alano. Então, Dom Alano, eu afirmo que se não fosse o apoio da Igreja Católica, essa caravana não teria acontecido. E, na minha opinião, foi a caravana o fruto da caravana é isso que a gente está vendo aqui hoje. Foi essa caravana também de coragem, muita coragem daqueles pais e mães ir para aquela região, porque ali estava recente o episódio, foi naquela época, fala-se 75, mas nós temos notícias da limpeza geral dos ossos. Foi antes da gente chegar que fizeram a limpeza, né, dos locais onde foram enterrados as pessoas executadas. Então, eu me sinto como familiar de vítima e testemunha. Por que testemunha? Testemunha porque a gente realiza essa caravana, eu quero chegar aqui, quando a gente conclui essa caravana, a editora Anita Garibaldi edita um livro, Guerrilha do Araguaia, e nesse livro conta todo o trabalho da caravana na região do Araguaia. No dia do lançamento desse livro, a Associação dos Funcionários Públicos é invadida por mais de 50 homens e nos mantém presos. Você estava lá, Aranha? Você e Arthur. Umas 200 pessoas, né, Aranha, que estava ali. Presos, com bombas estourando no mais alto nível. A gente ali achando que ninguém estava sabendo, mas fecharam a Carlos Gomes, isso em 81. Fecharam a Carlos Gomes e fizeram um terror naquela rua. Quem estava passando era preso, como Walter Ribeiro, Nilton Ribeiro, que estavam na rua, né? Não estavam lá dentro, foram presos. E depois se conseguiu, não sei como foi, acho que Javier estava na escola de economia e a confusão, porque nessa época ninguém tinha telefone celular para comunicar. Eu sei que mobilizou os deputados Nestor Ribeiro, Filemon, Joviniano, chegou logo na porta lá dentro, estava o terror instalado. Mesa quebrada, cadeira quebrada, livro de Arquimedes do mundo, a casa tomada. Nessa sequência, 13 pessoas foram presas e, no total, 18 foram indiciadas na Lei de Segurança Nacional e eu fui indiciada na Lei de Segurança Nacional. O meu depoimento para o delegado Teixeira, acompanhado, claro, da grande advogada e companheira, mulher, Ronilda Noblar, que me deu muita coragem, fui com duas. Uma ele expulsou, que foi a Yara Moscoso. Ele expulsou, dizendo que não permitia, que ele estava fazendo uma cortesia à doutora Ronilda Noblar em deixá-la ficar comigo. E a Yara saiu dizendo que ia levar ao conhecimento da OAB, e ele disse: a senhora leva ao conhecimento de quem a senhora quiser, porque a Lei de Segurança Nacional me faculta eu pegar o depoimento dela sem a presença do advogado. Então, eu prestei meu depoimento e as perguntas que ele me fazia, sim, na associação foram presos slides que nós fizemos na caravana. Foram presos. E todos os livros que estavam para serem vendidos, né? A gente ia vender aqueles livros para tirar fundos para pagar débito da caravana. E não tinha apoio. Hoje se acha dificuldade para fazer as coisas, a gente tem apoio do governo, tem de ministério, tem não sei de quê. Naquela época não tinha dinheiro, não tinha nada. Era vendendo sanduíche na praia, cerveja, fazendo festa, fazendo livro de ouro, era com essa dificuldade. Mimeógrafo, a noite inteira rodando, né? Pichação, colagem, o momento era esse. E foi um momento muito bonito na minha vida que eu vivi, um momento de luta. Eu tenho saudade da luta que eu vivi, não de enfrentamento assim, com arma, ditadura, não sei o quê. Não queria, não quero. Agora, a luta que eu participei pela redemocratização nesse país, eu tenho saudade, que foi muito bonita. Foi luta mesmo, né? Então, eu fui indiciada na Lei de Segurança Nacional. E a pergunta que ele me fazia: então, dona Diva, a senhora afirma que a senhora não está fomentando a luta armada? Isso ele me fez várias perguntas. Eu já no fim danada da vida, a sala um bueiro, porque eu apagava o cigarro, o Nildo acendia outro. E disse que ele detestava cigarro. Isso eram as manhas de Ronilda, né?
Quando eu apagar o meu, você acende o seu. Então ele estava furioso com o fumaceiro que estava na sala. A menina estava insuportável, uma salinha apertadinha ali na Polícia Federal, no Mercado Modelo. Fui fotografada e tal, assinei eu respondi a ele: doutor Teixeira, se o senhor está preocupado que eu estou fomentando a luta armada, o senhor tem a certeza que o senhor vai me ver muitas vezes, porque eu procuro a minha irmã que está desaparecida, e eu não vou deixar de fazer isso. Eu termino esse depoimento. Eu vi todos os inquéritos da Polícia Federal, inclusive essa história da Escola de Direito que vocês fizeram do Átila. Copiei e trouxe para casa e dei para Emiliano agora. Porque eu vi toda a movimentação que o Rosalindo, Demerval, Juraci Novato, vocês, o Eduardo Leite fizeram. Eduardo Collier. Duda Collier. É, Duda Collier. É que eu confundo com Bacuri. Eu não tenho meu depoimento. Não tenho meu depoimento. Tem de todo mundo, não tenho meu depoimento. Encontrei de todos, tenho um dossiê dessa altura do Comitê de Anistia da Polícia Federal, mas não tem meu depoimento. Eu não sei porquê, eu acho que porque eu sou familiar de desaparecido político. Esse indiciamento na Lei de Segurança Nacional durou 1 ano mais ou menos, não sei a data, mas foi derrubado lá o artigo de fomentar a luta armada, né, Joviniano? Foi derrubado e a gente ficou livre. Tive meu nome, vou pegar a carteira de identidade, vou tirar minha carteira de identidade. Chega no Instituto Pedro Melo normal. Não, aqui não tem nada da senhora, não. O diretor está chamando a senhora. Lá vem o diretor lá. A senhora gosta de uma passeata, né, dona Diva? Eu disse gosto. Gosto de passeata. Me amarro. Gosto de passeata. Quer dizer, as fichas, nós ficamos fichados com nossas fichas na diretoria do Instituto Pedro Melo. Não estava naquele fichário. Isso fui eu, foi Ana Guedes, foi Fátima Galdese, foi Carmilce, foi por causa daquele povo foi indiciado na Lei de Segurança Nacional, as fichas, foi Antas, foi um bocado de gente, fora os presos. E em 86, hoje eu sou conselheira da Comissão sobre Morte e Desaparecido Político da Lei 9140. E já relatei processos lá que foram indeferidos por uma comissão, quando criou a lei, foi colocada, e eu acho que pessoas que não estavam inteirados da situação, que a família pede o reconhecimento da morte do marido na Lei 9140, e o relator disse que em 79 não tinha mais nada não, que tinha tido a anistia. Eu pedi vista no processo e provei que tiveram várias mortes depois de 79, inclusive no campo, com os índios, né, feito pela ditadura militar. Em 86, eu fui para a Argentina. E eu não sei, eu tenho sentido assim, eu sou muito ligada nas coisas. Eu falei com o companheiro meu, nós estamos sendo seguidos. Nada, besteira sua, você tem mania de... Quando eu vou para a Polícia Federal, está lá no Arquivo Nacional, está lá no estágio dos viajantes para a Argentina e meu nome assim, ó, grifado, ó. Quando volto, a gente vinha Montevidéu, Porto Alegre a gente ia para o Paraguai. Passamos um mês viajando, passeando mesmo de férias. Aí resolvemos fazer isso de ônibus, naquele ônibus que não tinha aqui ainda, de 2 andares, chique, para conhecer os Pampas Gaúchos. Quando chega na divisão Brasil-Uruguai, faz a fila, né, todos enfileirados, para receber, olhar seus pertences e receber a carteira de identidade que dá dentro do ônibus. Eu estava com a coriza horrível. Quando a alfândega aqui, a gente na rua, no meio da rua aqui, para apresentar lá no final da alfândega e algumas casas aqui. Quando se dirigia um cidadão a mim, Dona Diva Soares, eu falei, pois não, queira me acompanhar? Eu acompanhei. Cheguei lá, um balcão alto, um homem sentado do lado de lá, na parte do Brasil, com a minha carteira de identidade na mão. Está resfriada, não é? Eu falei, estou. Me deu a carteira de identidade. A prova de que eles estavam seguindo, né? Estava me monitorando. Quer dizer,
eu sou testemunha desse período, né, das grandes ameaças. Eu hoje moro em Brotas, tem 23 anos que eu moro no apartamento. Eu fui obrigada a tirar meu nome do catálogo telefônico, pedir para não colocar o nome, porque toda vez que saiu entrevista minha no jornal, eu era ameaçada de morte por telefonema. Hoje eu sei quem me ameaçava. É o tal do Brant, estou com o nome dele anotado em algum lugar, que era daqui da Bahia. É um general que mora em Brasília. Eu tenho o nome dele completo. E me lembro que uma certa vez fui procurada por um jornalista da revista Isto É, faz uma entrevista comigo e eu mostro um retrato de Dina, de Nalva Oliveira Teixeira Monteiro, desaparecida no Araguaia, e o marido Antônio Monteiro Teixeira. Mostrei para ele um retrato dos dois tirado no campo, que a gente julga ter sido no Araguaia. Aí ele me pediu uma cópia, se eu emprestava, eu confiei, emprestei, ele foi leal, no dia seguinte trouxe o original para mim e me falou que ia entrevistar um general aqui na Bahia que atuou no Araguaia. E foi o Amauri. Eu falei, Amauri, me conte. Que não posso, Diva. Eu fiz o juramento de ele falar para mim, mas só falar se eu não revelar o nome dele. Aí hoje eu estou sabendo que esse cidadão era daqui mesmo, vivia aqui na Bahia, né, morava aqui. Então, e foi um dos torturadores lá e em outras prisões do Brasil, né? Então, eu vou deixar aqui uma declaração de todo esse histórico da minha luta, da minha militância. Não é uma militância tão, assim, de confronto como teve o Aurélio, a felicidade de contar, porque eu acho que foi uma coragem, né, que essa juventude, que aquela juventude teve, né, de despir de todo o conforto da casa, de criados como pessoas de classe média, onde tinham certo conforto, que estudavam, se alimentavam bem, se vestiam bem, e abrir mão disso tudo para lutar por liberdade, para lutar por justiça e lutar pela verdade. Essa é a minha luta e ela vai continuar, porque eu não me concebo viver num mundo de injustiças. Não concebo. Não sou a pessoa, não perdi, porque diz que a gente vai ficando mais velho, vai perdendo a dignidade, né? Eu não, a minha, cada dia que eu fico mais velha, mas eu vou ficando mais indignada com certas coisas que acontecem. Eu, por ser uma pessoa do Grupo Tortura Nunca Mais, e que vem do Comitê da Anistia, eu queria deixar aqui para a Comissão da Verdade, um caso que, na minha opinião, deve ser investigado pela Comissão da Verdade, que é o assassinato de Eugênio Lira. Eugênio Lira é morto numa época, eu tive acesso aos documentos da Polícia Federal e ao Arquivo Nacional. Era uma época, na época da morte de Eugênio Lira, a repressão estava no campo. Hoje, a Secretaria de Direitos Humanos tem um trabalho, Gilney Viana faz um trabalho de levantamento, e ele já está na casa de 1000 pessoas que foram assassinadas pela ditadura do campo, né? Eugênio Lira, quem for no Arquivo Nacional e pesquisar, você vai ver que eles tinham, a 6ª Região Militar tinha comando naquela região de Santa Maria da Vitória, né? E os crimes, claro que os crimes não aconteciam como aconteceram em 68, em 70, em 71. Aí já era crime de mando. Eu fui relatora de um processo, supostamente, de um... eles mandavam os pistoleiros. E fazia essa encenação que tinha sido crime de mando. Olha, a ditadura militar no Brasil, as Forças Armadas, essa gloriosa, entre aspas, Forças Armadas, ela utilizou Esquadrão da Morte para matar e torturar. Ela utilizou pistoleiros, porque na região do Araguaia, quem atirou em Genuíno foi um pistoleiro, quem matou a Maria Lúcia Petit foi um pistoleiro. Eu tenho um livro que chama O Nome da Morte. É um pistoleiro que mata 500 e tantas pessoas. Ele tem um nome fictício, Júlio Santana, né? É ele que atira em Genuíno e é ele que dá o tiro que mata a Maria Lúcia Petit, a primeira pessoa morta na região do Araguaia. Então, quem contratou? O sargento Marra, do Exército Delegado de Xambioá. Contratou o pistoleiro. Então, as Forças Armadas, eu disse um dia ao comandante
da 6ª Região Militar. Eu vi lá uma revista, a Gloriosa, e falei, comandante, para ter esse nome de Gloriosa, tem que limpar o sangue que tem. Que sangue? Eu falei, sangue? Vocês contrataram pistoleiros, vocês contrataram Esquadrão da Morte, quadros na Bahia. Era um cara do Esquadrão da Morte que fazia prisões, Fleury em São Paulo, Cláudio Guerra no Espírito Santo, e assim por diante. Manuel Quadros aqui na Bahia, né? Então não vamos ficar com esse purismo das Forças Armadas, a brilhante de Duque de Caxias, que não é isso não, não é isso não. Na ditadura eles utilizaram, a semana passada, doutor Jacques, eu não vi meu depoimento porque eu tive uma torção aqui que eu fiquei toda dura. E o médico me deu 3 dias de licença. Eu passei 3 dias lendo o depoimento do Malhães. É um horror, é um horror, é um horror, né? E aí, a ditadura, ela utilizou de todos os meios para combater o que metia medo a eles, né? Que era essa coragem, essa bravura do povo brasileiro. Outro caso. Quando o Valdir Pires foi ministro da Previdência, eu já falei isso para Joviniano, quando o Valdir Pires foi ministro da Previdência, que saiu, que entrou quem me lembra do baixinho daqui da Bahia, deputado Valdec Ornelas. Um jornalista, peraí, deixa eu contar, olha, Mas tá havendo um salto. Depois que Valdir Pires saiu, depois que Fernando Henrique Cardoso chegou... Não. Valdir saiu, Valdec Ornelas era deputado, substituiu Valdir. Não, houve mudança, sim. Houve mudança já foi com outro presidente. Certo, houve. Então, aí o jornal Globo, o jornalista me liga. Diretamente Valdir não. Pires foi ministro da Previdência. Quando ele saiu, quem assumiu no lugar dele foi Valdec Ornelas, daqui da Bahia, deputado e tal. Aí o jornalista da Globo me liga, Diva, o ministro da Previdência, Valdec Ornelas, vocês aí do Comitê da Anistia já ouviram falar que ele era membro do Comitê de Caça aos Comunistas? Aí eu falei, não, na Ladeira de São Bento, na escola, vou me lembrar o nome da escola, Ladeira de São Bento, escola, curso, não era escola não, é curso, vou lembrar, de Carlos Santana, se reuniram, não era Águia não, Ladeira de São Bento, Curso Andes, Ladeira de São Bento. O proprietário era Carlos Santana. Se reuniu em tal data o Comitê de Caça aos Comunistas. E Valdec Ornelas entregou 100... O Comando de Caça aos Comunistas. Valdec Ornelas entregou 100 estudantes do Central. E dos 100 estudantes do Central, tem uma pessoa que morreu da tortura. Eu falei, bem, eu sou do Comitê da Anistia, nunca ouvi falar em pessoas que morreram aqui na tortura. Como é o nome? Ele me deu. Não sei o que, Cotrim. Isabel Cotrim. Aí eu fiquei, Isabel Cotrim, liguei para um, liguei para outro. Acho que eu liguei até para Joviniano, para saber se conhecia e tal. Ninguém sabia. Aí eu falei, bem, Cotrim, eu tinha tido um professor em Vitória da Conquista, Cotrim, foi até preso. Cotrim não é uma família brasileira, né? Não pode ter várias, não é da Silva, não é. Aí liguei para Cotrim, Celso Cotrim. Falei, ô Celso, você tem alguma parente com o nome de Isabel Cotrim? Ele disse, tenho. Eu falei, essa moça morreu na tortura? Ele disse, não, ela foi presa junto com o pessoal do Central, foi muito torturada, mas não morreu, estava até grávida. Aí eu contei para Celso. Celso disse, Diva, eu lhe aconselho não conversar com ela. Ela foi casada com um juiz, recentemente o marido dela morreu e ela, desde que saiu da prisão, ela nunca mais ficou certa da bola, da cabeça. Como ela está agora, a morte do marido, ela está muito mobilizada, eu acho bom não ir conversar com ela. Aí no dia seguinte, eu liguei, sim, fui a Pedro Milton. Falei, Pedro, eu soube que você foi preso. Ele disse, fui. 100 pessoas foi preso, mas eu falei, Pedro, o jornalista quer falar com alguém que foi preso. Não, Diva, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá.
Ele que era a vítima, né? Então eu... Pois é, mas o Valdec entrega 100 alunos, são presos 100 pessoas do Central. Então, veja bem, eu gostaria que a Comissão Estadual, na verdade, investigasse essa atuação do Comando de Caças Comunistas na Bahia, né? Porque ele funcionou, ele teve presença, ele entregou muita gente, não é? Eu, como sendo do Comitê da Anistia, depois do Grupo Tortura Nunca Mais, eu recebo várias, né? Uma vez uma pessoa me ligou, dizendo em um casal que ele viu ser morto na base aérea de Salvador, que o homem era um cara que foi expulso me deu até o nome dele e telefone, só que eu acertei com Augusto de Paula para no dia encontrar com ele, fui, mas Augusto ele não foi, porque eu fiquei com medo disso, ó. Me ligou dizendo que ele era cabo da aeronáutica e que se lembrava de um casal que ele viu morto na base aérea de Salvador. Aí na base aérea de Salvador teve morto, envenenado, o Pedro Domiense. Foi envenenado lá. Na base aérea de Salvador passou a Nilda Cunha, que não se sabe se foi envenenada lá ou se foi no 19BC. Sabe-se que ela morreu com substâncias no organismo, envenenada. Mas um casal, aí eu perguntei a ele, como? E o senhor era de onde esse casal? Ele disse, a mulher não era daqui. Envenenado, Pedro Domiense. Pedro Domiense, ele era carteiro, presidente da Associação dos Carteiros da Bahia. Pedro Domiense. Está na Ele lista, é preso. Esse está na lista. Está na lista. Na nossa lista. Ele é preso, tem um dossiê dele, ele é preso no Correio, levado lá para os dendezeiros, levam ele lá para o aeroporto, para a base aérea, e de lá ele é envenenado, morre, sai de lá morto, né, com essa história. Sim, esse casal, esse homem que me ligou, que não se identificou, ele marcou comigo o encontro e não foi. Me disse até o nome dele, que era Péricles, e que ele tinha sido expulso, porque no dia que Teodomiro matou o tenente Paz Paulo, era ele o motorista. E ele foi expulso porque ele teve a oportunidade de matar Teodomiro e Teo e não fez. Essa é a história que ele me conta. Ele dirigia o carro. Preso. Atirou no tenente. Isso, atirou. Ele era o motorista do carro, da aeronáutica. Foi expulso, porque não matou Teodomiro, mas Paulo. Pois é, escapou. Mas Teodomiro, né? Aí. Esse motorista, como o nome dele? Péricles, mas ele não apareceu. Isso foi a ligação por telefone. E que o homem morava nos bares. Ele falou para mim, a mulher não era daqui, a mulher que ele viu morta. Mas o homem morava ali pelo Largo dos Mares, que ele conhecia. Isso são depoimentos que a gente pega de pessoas que foram vítimas. Até hoje aparece. Até hoje aparecem pessoas que me contam episódios. Uma vez apareceu uma menina aranha de Alagoinhas. Eu trabalhava no Sindicato dos Bancários. Quem me levou essa moça tremendo foi Pedro Barbosa. Pegou ela na porta do sindicato, ela muito nervosa. Pedro Barbosa. Levou e disse, Diva, essa moça está aqui, muito nervosa, querendo falar com você. Aí eu mandei Barbosa, Pedro trouxe água para ela bebeu água, a gente procurou acalmar, ela foi e conversou comigo. Ela disse que o pai dela, eles moravam na roça, que o pai dela, você vê o medo do pessoal, é tão grande a esse nível. O pai dela ia muita gente em reunião de noite na casa dela, ela era menina, não lembra qual era o assunto. O pai um dia chegou em casa, vestiu a roupa e sumiu. Ela me deu o nome do pai dela, eu anotei. Mas ela estava tão nervosa que eu peguei o endereço dela, onde você mora, no IAPI, no Conjunto Bahia e tal. Peguei tudo direitinho para mim ir lá no dia seguinte. No dia seguinte que eu fui, ela não estava lá. Ela desapareceu e nunca mais eu vi essa menina. Quer dizer, eu contei essa história.
tem pessoas desaparecidas e que a gente não sabe porque o povo tem medo até hoje. Ela disse que a mãe dela criou elas com o maior medo de falar dessa história, falar da história do pai. Pessoas de origem do campo, né? Não são pessoas que têm as informações, que manipulam as informações, né? São pessoas que ficam, né, para trás mesmo. Então, é essa, assim, minha vivência, eu quero me colocar à disposição da Comissão Estadual da Verdade, porque eu tenho vontade, é meu desejo que essa comissão avance e que nós um dia tenhamos um país onde a tortura seja punida, seja a tortura de ontem, a tortura de hoje, porque o povo continua sendo torturado, né? Eu estou trabalhando com um rapaz que no mês de fevereiro foi empalado pela Polícia Federal, pela Polícia Militar. Foi empalado. Ele está com bolsa de colostomia, com perfuração no intestino. É uma das denúncias. Então a gente tem que pedir justiça e punição para que acabe com essa aberração que é a tortura no mundo, né? Bom, eu antes de falar, eu queria falar 3 coisas. A primeira coisa que eu pedi para terminar falando desse rapaz que foi empalado, que é um dos casos que o Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento da Tortura está tentando encaminhar. Eu estava falando hoje com o doutor Walter, que hoje na Tribuna da Bahia saiu uma matéria pequena, mas foi o único jornal que deu, de um caso de uma moça que foi encontrada muito machucada, muito quebrada, e com o olho arrancado, que é com a evidência de tortura, que é uma das coisas que aconteceu. Arrancaram o olho dela, pelo que diz a Tribuna, encontraram ela toda quebrada, com o olho arrancado, né? E a Tribuna coloca a matéria de suspeita de mulher grávida de 5 meses, 6 meses. Ela está agora no hospital subúrbio. Então a questão da tortura é uma coisa que continua existindo. Outra informação que eu queria dar também é que, enquanto nós estávamos aqui, foi aberto a correspondência que o Arquivo Nacional mandou. Nós tínhamos pedido o que existia sobre o DOPS da Bahia no Arquivo Nacional. Já tinham me dito que era pouca coisa, o que significa que nós vamos ter de continuar a procurar. Mas chegou hoje a documentação, o resumo do que é que tem do DOPS da Bahia no Arquivo Nacional. Mas nesse papel meu de precisar o depoimento, eu vou tentar rapidamente precisar algumas coisas. Quando o Diva fala da inauguração da Fonte Nova, é a reinauguração que ocorreu em 1971, quando teve aquela coisa. 4 de março. Uma coisa que ela falou também, que pessoas que eram vigiadas em Jequié, e onde moram até hoje pessoas que são vítimas da ditadura. Há uma proposta, inclusive, que essa comissão vá a Jequié ouvir algumas pessoas e Diva tem algum depoimento, algum muito dramático de situação de vítima da ditadura lá. Você podia até falar rapidinho. Hein? Já você tem o nome das pessoas, no seu depoimento tem o nome das pessoas que estão em Jequié até hoje. Tem que ir logo, porque senão dá para morrer. Muitos já morreram. Sim. Tem Wesley, tem Ciro, tem... O Wesley, Ciro... Não, mas Juraci não foi preso, não. Não. Sim, você fornece. O nome de Jequié e a moça da Praia é Luzia Ribeiro, né? Não é isso? Que é uma sobrevivente, das 2 únicas sobreviventes do Araguaia. Em Jequié, Joviniano, deixa eu colocar isso aqui. Recentemente, porque Vera é um negócio incrível, esse país é um negócio... Eu soube disso ano passado. Eu soube dessa história ano passado. Luzia é prima das minhas filhas. E eu encontrei um primo das minhas filhas no Bradesco em Jequié o ano passado. E a família dele, o pai dele, tinha saído lá para a região do Araguaia antes da guerrilha. Naquela época de pegar terra, não sei o quê, terra devoluta, foram para lá, né? Muita gente foi. Alberto Ribeiro foi para lá, levou os filhos. Aí eu estou no Bradesco ano passado, encontro Plínio. Aí Plínio me encontra, abraça, diz: Diva, eu tenho uma coisa para lhe confessar. Eu falei: diga, Plínio. Você se lembra que meu pai foi para o Pará? Eu disse: lembro. Quando eu completei 19 anos, eu fui servir na aeronáutica. Estudava em Belém e fui servir na aeronáutica.
Eu era o motorista do comandante. Um belo dia, meus colegas, vamos embora ali que está chegando caça no aeroporto, vamos pegar umas caças ali. Ele falou com o comandante dele, foi, pegou a Kombi e foi para o aeroporto. Na base aérea em Belém. Na base aérea de Belém. Ele era da aeronáutica, ele estava na base aérea, mas disse que ali como é que chama, que guarda avião? Na parte lá da base aérea, porque tem a parte deles, né? No hangar. Aí ele disse que estava dentro do carro e o cara de lá jogando um saco no chão. Aí ele fez, poxa, eu ia ajudar meus colegas. Saiu do volante e foi. E quando ele pega um saco, ele estava pensando que é caça que tinha no saco. É caça que estava chegando. Quando ele pegou o saco, disse que retorceu assim, deu gemido. Nina, eu abri minha boca dentro do banco. Eu chorei e ele chorava. Aqui não tinha comissão. Eu falei, Plínio, você fala isso na Comissão da Verdade? Ele disse, falo. Ele mora em Jequié hoje. Ele disse que ele nunca não falou para ninguém, não perguntou o que era. Ele viu um corpo mexer e um gemido. Ele tremeu e nunca esqueceu isso. Nunca esqueceu. Em Belém. Tem um rapaz que ficou meio doente também, de que Wesley. Agora eu acho que para que isso aconteça, eu teria que ir lá. Tem o Wesley, que está muito doente. O Wesley foi torturadíssimo aqui. 19 BC, né? Mas era um menino, acho que 19 anos ou 20. Professor, o senhor me permite pedir um esclarecimento, por favor. Esse Wagner que você se refere, ele estudou aqui... Economia. Economia? Então não é esse, não, Wagner. Eusenóbio Wagner Coqueiro. Outro Wagner estudou veterinária, se você não sabe. Walter, é meu primo. Não é Walter. Walter não? Ribeiro. Não é Walter Ribeiro, não. É Walter mesmo, Soares. Veterinário. Sim, mas ele que Deus não vai sair daqui tão cedo. Houve. Nilda Carvalho foi torturada lá, Jaileno, que está morto hoje. Nilda Carvalho. Jaileno, 19 BC. Eu conversei com Jaileno. Não, ela foi para a base aérea. Ela foi porque os presos iam para várias prisões. Jaileno, o namorado dela, Jaileno. Só que ele está morto. Nilda. Companheiros Diva, companheiro da comissão, volta a estar me lembrando que o pessoal da casa aqui do Conselho tem tempo para sair, para fechar, e nós temos até que horas. Diva quer fazer uma leitura do Paulo Elvis Wagner de uma coisa, e eu quero fazer umas coisas para complementar o depoimento, mas tem que marcar a hora rápido de que dia vai ser. Vai ser quarta-feira, dia 11, é quarta-feira, dia 11? Fale. Mas eu termino meu texto dizendo assim: entendo que as famílias têm o sagrado direito de enterrar os seus mortos. A tirania não pode prevalecer. Ainda há muito o que fazer para que toda a verdade venha à tona. Aí tem um trechinho que Dom Paulo Evaristo Arnes escreve no primeiro livro que nós fizemos, que foi o Dossiê dos Mortos Desaparecidos, que está aí um livro hoje grande, lançado pelo presidente da República, mas quem fez o primeiro fomos nós, né, Joviniano? Familiares e os comitês da anistia. Tudo começa por ali. Então, Dom Paulo Evaristo Arnes diz o seguinte: tocar nos corpos para machucá-los e matar. Tal foi a infeliz, pecaminosa e brutal função de funcionários do Estado em nossa pátria brasileira após o golpe militar de 64. Tocar nos corpos para destruí-los psicologicamente e humanamente. Tal foi a tarefa ignominiosa de alguns profissionais de medicina e de grupos militares e paramilitares durante a ditadura em nosso país. Tarefa que acabamos exportando ao Chile, Uruguai e Argentina. Ensinamos outros a destruir e a matar, lentamente e sem piedade, sem ética e nem humanismo. Macular pessoas e identidades, perseguir líderes políticos e estudantis, homens e mulheres, em sua maioria jovens. É destas dores marcadas de sangue que falamos.